Era uma escola antiga, escondida em um bairro esquecido, onde o prédio carregava décadas de histórias nunca contadas. Diziam que alguns corredores viviam presos no tempo e que certas salas guardavam segredos sombrios. Tudo começou quando a professora Carla assumiu a turma do terceiro ano. Ela era conhecida por sua dedicação, mas também por seu olhar frio, sempre observando mais do que deveria. Logo nos primeiros dias, os alunos começaram a notar algo estranho. Às vezes, no meio da aula, Carla parava, fixava o olhar em pontos sem resposta e dizia palavras desconexas, como se falasse com alguém invisível. As crianças comentavam entre si, mas os pais não acreditavam. Porém, um deles decidiu investigar. Era Marcos, pai da Ana, uma aluna que dizia ouvir sussurros vindo da sala. Quando ele chegou à escola para falar com a direção, descobriu que a sala 4 estava fechada havia meses sem explicação. Marcos insistiu em entrar naquela sala, mas a secretaria recusou-se. Ele voltou no dia seguinte, determinado a descobrir o que havia. Ao abrir a porta, percebeu um cheiro forte de mofo misturado com algo metálico. Dentro, a sala estava coberta por sombras, mesmo com a luz do dia entrando pelas janelas. Na parede, havia marcas como arranhões, formando letras quase legíveis. O quadro negro carregava rabiscos com palavras desconexas e um desenho grotesco de uma figura feminina. Quando Marcos tocou a superfície, ouviu um sussurro baixo, quase imperceptível. Ela está aqui. Assustado, ele recuou. Voltou para casa, mas não conseguia parar de pensar naquele sussurro. Na noite seguinte, Ana acordou chorando, dizendo que via a professora Carla parada no quarto dela, olhando fixamente. Isso parecia o início de algo muito maior, e ninguém estava preparado para o que viria. Nos dias seguintes, mais relatos surgiram. Outros alunos afirmavam ter visto Carla sumir no meio da aula e reaparecer sem explicar onde esteve. Alguns professores também começaram a se sentir observados. Um murmúrio percorria a escola. Carla não era a única professora ali, que existiam outras, mas em outro plano. Era como se a sala 4 fosse uma passagem. Os pais começaram a pressionar a direção, exigindo respostas, mas ninguém falava nada. Até que uma noite, a escola ficou vazia, exceto por Carla. Uma vigília organizada por alguns pais descobriu a porta da sala 4 aberta. Ao entrar, encontraram Carla ajoelhada, murmurando palavras em um idioma antigo. Ela estava com os olhos completamente negros e seu corpo emitia um frio intenso. Um dos pais tentou falar com ela, mas ela apenas ergueu a mão. Em um instante, desapareceu diante de todos. A sala ficou mergulhada em silêncio absoluto, como se o ar tivesse sido sugado dali. No dia seguinte, a escola amanheceu com a notícia: Carla não havia aparecido. A direção declarou que ela estava de licença médica, mas ninguém acreditava. A sala 4 foi trancada novamente, desta vez com um cadeado reforçado. Porém, os estranhos não pararam. As crianças começaram a fazer desenhos repetitivos de uma mulher de vestido negro, com olhos vazios, sempre nas paredes e cadernos. Um deles descreveu em detalhe que a figura dizia ensinar a abrir a porta. Os pais começaram a pesquisar a história da escola e descobriram que, há mais de 50 anos, uma professora chamada Helena havia desaparecido misteriosamente naquela mesma sala. Desde então, muitos alunos relataram eventos semelhantes. As histórias passavam de geração para geração, mas ninguém sabia exatamente o que acontecia dentro daquela sala. Era como se uma maldição tivesse se instalado ali, crescendo silenciosamente com o passar do tempo. Determinados a descobrir a verdade, alguns pais se reuniram para vigiar a escola durante a noite. Entre eles estava Marcos, que sentia que sua filha estava envolvida em algo muito perigoso. À meia-noite, a porta da sala 4 começou a render lentamente, como se algo empurrasse por dentro. Quando abriram, encontraram um espaço vazio,
mas ouviram risos abafados e o som de passos correndo pelo corredor. Um deles tentou entrar, mas foi puxado para dentro por uma força invisível. Ao se debater, percebeu que o interior da sala parecia maior do que o prédio permitiria. Um corredor interminável se abria diante deles. As paredes estavam cobertas de nomes escritos em sangue seco. No fundo, uma silhueta feminina avançava, segurando um livro antigo. O grupo recuou, mas não sem antes ouvir a voz de Carol, distante, sussurrando: "Vocês não deveriam estar aqui." Na manhã seguinte, a escola estava em silêncio absoluto. A sala 4 estava trancada e nenhum sinal dos pais ou alunos que estiveram lá à noite. A direção dizia que não havia registro de qualquer evento, como se tudo tivesse sido apagado. Ana, porém, mudou completamente. Ficou calada, com olhares fixos para o nada, e desenhava repetidamente a mesma figura de vestido negro. Alguns acreditavam que ela havia sido marcada. A história das professoras na escola antiga continuaria, alimentando rumores sombrios. E, de alguma forma, todos sabiam que a sala 4 não havia sido fechada para sempre, porque havia algo ali dentro, esperando por alguém para abrir a porta novamente. E quando isso acontecesse, ninguém poderia escapar. Depois dos acontecimentos na sala 4, a escola tentou retomar sua rotina, mas algo parecia diferente. Muitos alunos evitavam passar pelo corredor onde a sala ficava. Pais e professores falavam em uma energia estranha rondando o prédio. Foi nesse clima que entrou a nova professora da turma do 4º ano, chamada Isabela. Jovem e simpática, Isabela parecia ignorar os rumores. No entanto, logo nas primeiras semanas, alguns alunos começaram a relatar sonhos estranhos, pesadelos com uma mulher de vestido negro, sussurrando coisas incompreensíveis. Alguns diziam ouvir passos vindos do corredor à noite. Isabela começou a perceber que, durante as aulas, objetos se moviam sozinhos, livros caíam e sombras passavam rapidamente pelo campo de visão dos alunos. Ela decidiu investigar por conta própria. Uma noite, voltou à escola escondida para entrar na sala proibida. Ao entrar, Isabela encontrou a sala completamente diferente do que esperava. As paredes estavam cobertas com símbolos antigos e imagens riscadas, como se fossem registros feitos ao longo dos anos. No centro havia uma mesa com um livro grosso e empoeirado, que parecia pulsar em um ritmo próprio. Ao abrir o livro, a professora leu palavras em um idioma desconhecido, e uma sensação de frio intenso tomou conta do ambiente. Foi então que ouviu a voz, baixa, distorcida, vindo de todos os cantos da sala, dizendo: "Ela te chamou." Isabela tentou fechar o livro, mas ele parecia agarrado às suas mãos. Um tremor percorreu seu corpo, e ela sentiu algo invisível puxá-la para dentro do texto. Desmaiou. Quando acordou, estava sozinha no corredor, a sala 4 trancada atrás dela. Mas algo em seu olhar havia mudado. No dia seguinte, Isabela estava diferente, mais fechada, silenciosa e com olhares penetrantes para os alunos. Logo começaram a surgir relatos estranhos. Crianças dizendo ouvir sua voz sussurrando mesmo quando ela não estava na sala. Desenhos repetitivos de uma figura feminina sem rosto, segurando um livro negro. Pais preocupados começaram a procurar respostas, mas Isabela se recusava a falar. Uma noite, um grupo de alunos decidiu investigar a sala 4. Entraram escondidos pela janela, armados com lanternas e celulares. O que encontraram foi aterrorizante. A sala estava vazia, mas no chão havia marcas de pegadas que não correspondiam a nenhum tamanho humano. Um dos alunos filmou com o celular e na gravação era possível ouvir um choro distante, misturado com uma risada fina e perturbadora. Eles fugiram assustados e a história se espalhou pela escola rapidamente. A direção foi pressionada a abrir uma investigação, mas manteve tudo em silêncio. Isabela começou a evitar a sala dos professores, passando horas sozinha na biblioteca, estudando livros antigos. Ela encontrava frases riscadas iguais às que viu na sala 4. Aos poucos,
Começou a escrever em um caderno particular palavras que ninguém entendia, acompanhadas por desenhos da figura sombria. Alguns alunos relataram que à noite ouviam passos no corredor que levava à sala 4 e que, às vezes, a porta tremia como se algo tentasse sair. Uma noite, durante uma vigília organizada por pais e alunos, a porta da sala 4 se abriu lentamente sozinha. Uma luz fraca escapou para o corredor e uma voz feminina ecoou: "Vocês não entendem, ela está presa." Quando foram investigar, encontraram Isabela ajoelhada, com os olhos completamente negros, murmurando palavras que congelavam a espinha. Isabela foi levada pela direção, que alegou que ela estava em colapso nervoso, mas alguns alunos afirmaram que, naquela noite, ouviram a voz dela vindo da sala 4, mesmo ela não estando lá. A partir dali, estranhos acontecimentos se intensificaram, mochilas desapareciam, sombras surgiam nos corredores, vozes falavam pelo interfone da escola durante a noite. Pais começaram a recolher seus filhos mais cedo, enquanto professores evitavam falar sobre a sala proibida. Um grupo de mães começou a pesquisar a história da escola e descobriu relatos antigos sobre desaparecimentos semelhantes, sempre envolvendo novas professoras. Cada relato falava de um padrão. As professoras que entravam na escola acabavam sendo levadas pela sala 4. Era como se aquela sala escolhesse sua próxima vítima. E Isabela parecia ter sido a escolhida mais recente. Alguns dias depois, Isabela desapareceu. A escola anunciou que ela havia pedido demissão inesperadamente, mas ninguém acreditou. Ana, uma das crianças da turma anterior, começou a afirmar que via a professora no corredor à noite, olhando fixamente para ela. Os pais tentaram protegê-los, mas a sensação de medo só crescia. A sala 4 permaneceu trancada, com uma aura sombria cada vez mais forte. O mistério continuava. Quem seria a próxima professora? E quem iria abrir a porta? Nas paredes da escola, alguns alunos começaram a riscar símbolos iguais aos encontrados dentro da sala proibida, como se fossem chamados silenciosos. A história das professoras não tinha fim, e algo dentro da sala 4 sabia disso, porque a sala não queria apenas prender almas, ela queria ensinar eternamente. Após o desaparecimento de Isabela, a atmosfera na escola tornou-se mais densa. Professores e alunos pareciam carregar um medo silencioso, como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer. A sala 4, agora reforçada com cadeados e placas de aviso, tornou-se objeto de curiosidade e pavor. Foi nesse clima que chegou uma nova professora de história. Helena, uma mulher de aparência calma, porém com olhos que pareciam carregar uma tristeza profunda. No seu primeiro dia, ela recebeu olhares desconfiados de alunos e colegas. Logo percebeu que havia algo errado. Durante sua aula, ao mencionar a história do prédio da escola, ela sentiu um frio repentino, como se a própria sala respirasse. As crianças começaram a cochichar sobre a professora nova que sabe demais. Helena parecia estranhamente interessada pela sala 4. Passava horas lendo registros antigos e fotografando símbolos encontrados nas paredes da escola. Ela não escondia seu fascínio pelo mistério, algo que começou a preocupar a direção. Uma noite, Helena decidiu entrar na sala sozinha, levando consigo uma câmera e um bloco de anotações. Ao abrir a porta, encontrou o mesmo livro negro que Isabela havia visto. O cheiro de mofo e sangue velho invadiu o ar. Ao tocar o livro, Helena foi tomada por visões, cenas de professores desaparecidos, crianças chorando em um corredor sem fim que parecia sugar tudo à sua volta. Uma voz suave disse: "Ela quer aprender." Helena desmaiou. Quando acordou, estava na sala dos professores, como se nada tivesse acontecido, mas com um peso estranho no peito e marcas vermelhas em suas mãos. No dia seguinte, Helena começou a agir de forma diferente. Passava longos períodos no corredor próximo à sala 4, olhando para a porta fechada como se esperasse algo. Alguns alunos afirmaram ouvir sua voz chamando-os pelo nome, mesmo quando ela estava do outro lado da escola. Ao perceber a crescente tensão, a direção tentou afastá-la,
mas Helena insistia em continuar suas pesquisas. As crianças começaram a relatar sonhos aterrorizantes. Uma mulher de vestido negro segurando um livro, sempre pedindo para que fossem até a sala 4. Alguns até afirmavam sentir o toque frio de mãos invisíveis durante a noite. Os pais, apavorados, pediram providências, mas nada foi feito. Uma noite, Helena desapareceu. No seu lugar, ficou sobre sua mesa um bilhete com uma única frase: "O ensino não acabou". Após o desaparecimento de Helena, o clima na escola tornou-se ainda mais sombrio. O silêncio nos corredores pesava. Mais estranhamente, alguns alunos começaram a escrever frases semelhantes ao bilhete que Helena deixará, em seus cadernos e até nas paredes do prédio. Alguns professores relataram ouvir passos vindo da sala 4 durante a madrugada. Um grupo de pais decidiu vigiar a escola à noite, com câmeras e lanternas, na esperança de descobrir o que acontecia. Por volta da meia-noite, eles ouviram um render vindo da sala proibida. Ao abrir a porta, encontraram não a sala, mas um corredor longo, coberto por sombras e movimento. No fim, havia uma figura feminina segurando o livro negro, olhando fixamente para eles, com os olhos completamente escuros. Uma voz ecoou: "Ela quer aprender, vocês também devem". O medo se espalhou rapidamente pela cidade. As notícias começaram a circular: professores desaparecidos, crianças afirmando ter visto a figura sombria, e a escola com um silêncio mortal após o anoitecer. Alguns pais tentaram retirar seus filhos, mas outros acreditavam que precisava haver uma investigação formal. Foi então que um grupo de alunos desapareceu misteriosamente durante uma vigília. Seus pertences foram encontrados espalhados pelo corredor próximo à sala 4, e nos cadernos dele estavam desenhadas novamente a figura de vestido negro com um livro. A direção decidiu interditar o prédio, mas a sala 4 continuava intacta, como se estivesse intocada. Rumores começaram a surgir, que a sala era um portal e que ela escolhia quem iria ensinar e quem iria aprender. A história se espalhou e tornou-se um mistério impossível de ignorar. Os desaparecimentos foram estudados por investigadores, mas nenhum conseguiu explicar a sala 4. Alguns acreditavam que a figura feminina fosse uma professora que, há décadas, havia ficado presa entre dimensões, continuando sua missão de ensinar eternamente. Outros diziam que era uma entidade que buscava novas almas para aprisionar, usando o ensino como armadilha. A escola fechou, mas o prédio permaneceu de pé, com a sala 4 sempre trancada. E havia quem juras que, à noite, podia ouvir uma voz suave vindo de dentro. A porta está aberta para quem quiser aprender. Aqueles que passavam perto da escola evitavam olhar para ela, mas todos sabiam: a história das professoras não acabaria tão cedo, porque aquela sala guardava um segredo que ninguém jamais deveria conhecer. Meses após o fechamento da escola, o prédio permanecia intacto, com a sala 4 trancada e cercada por avisos proibindo a entrada. A cidade tentava esquecer os desaparecimentos, mas os rumores continuavam vivos. Foi nesse cenário que um grupo de curiosos decidiu investigar. Entre eles estava Laura, filha de um dos pais que perderá uma criança. Ela tinha um objetivo claro: descobrir a verdade sobre a sala 4 e a figura sombria que todos chamavam de a professora. Laura conseguiu entrar na escola em uma noite sem luar. Ao atravessar o portão enferrujado, sentiu um frio intenso e um silêncio quase sufocante. Caminhando pelos corredores, percebeu que as paredes estavam cobertas por escritos e símbolos antigos, como se aquele prédio fosse um grande diário macabro. Ao chegar à sala 4, encontrou a porta entreaberta, como se a convidasse a entrar. Dentro da sala, Laura encontrou um ambiente igual ao das histórias: cheiro de mofo e sangue seco, símbolos nas paredes, no centro, o livro negro que tantas professoras haviam encontrado antes dela. Ela se aproximou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ao tocar o livro, ouviu um sussurro feminino dizendo: "O conhecimento é sua prova". A sala parecia viva, respirando,
Uma luz tênue começou a surgir das páginas abertas, formando palavras em uma língua antiga. Laura tentou fechar o livro, mas ele parecia grudado às suas mãos. Uma força invisível a puxava para dentro das páginas. Ela gritou, mas sua voz sumiu. Quando abriu os olhos, estava em um corredor infinito, com dezenas de portas fechadas ao redor. A figura feminina surgia ao longe, segurando o livro, chamando seu nome com voz doce e fria ao mesmo tempo. Laura sentiu o peso das portas. Cada uma parecia conter um fragmento de memória de alguém que havia desaparecido. Ela tentou voltar, mas o caminho estava bloqueado. A figura avançava lentamente, murmurando sobre ensinar e concluir o ciclo. Laura percebeu que não estava apenas dentro de um corredor físico, mas presa em uma dimensão criada pela Sala 4. Ao seu redor, vozes sussurravam nomes e histórias, como se todos que haviam passado pela sala permanecessem presos ali. Tentando resistir, Laura abriu o livro negro novamente, tentando entender sua linguagem. As palavras começaram a brilhar, e ela viu imagens, professoras anteriores, crianças desaparecidas e rostos assustados olhando para ela, pedindo ajuda. Um dos rostos gritou, "Não entre na sala." A figura feminina estava mais próxima, e Laura sentiu sua presença envolvendo-a por completo. De repente, Laura acordou em meio ao corredor da escola, como se nada tivesse acontecido. Mas ao olhar para suas mães, percebeu marcas iguais às das professoras desaparecidas. Ao seu redor, ecoavam sussurros que diziam seu nome. Ela correu para fora da sala, mas o prédio parecia diferente, mais escuro, maior e sem fim. Cada corredor que atravessava mudava sua estrutura. Ao tentar sair, Laura encontrou uma porta que não existia antes, um portal negro, pulsando em silêncio. Ela ouviu novamente aquela voz suave. A porta está aberta para quem quer aprender. Laura hesitou, com o coração acelerado. Antes que pudesse decidir, foi puxada pela força invisível para dentro da Sala 4, que se fechou atrás dela com um estrondo. Na manhã seguinte, a escola estava fechada como antes, mas algo havia mudado. As luzes internas piscavam e o silêncio era mais profundo. Os pais começaram a perceber que seus filhos apresentavam comportamentos estranhos, desenhavam símbolos iguais aos encontrados nas paredes da Sala 4 e falavam em uma língua desconhecida durante o sono. Laura nunca mais foi vista. Em seu lugar, dentro da Sala 4, encontraram um novo bilhete. A aprendizagem continua. Isso deixou claro que a sala não era apenas um lugar físico, mas uma armadilha, um espaço que escolhia suas vítimas para alimentar seu ciclo eterno. O prédio permaneceu trancado, mas moradores afirmavam ouvir gritos e risos infantis à noite, vindos de dentro. A história das professoras continuava, cada vez mais profunda e perigosa. O desaparecimento de Laura reforçou um medo crescente, que a Sala 4 não fosse apenas uma sala, mas um portal que buscava novas professoras e novas almas. Alguns moradores começaram a notar figuras sombrias observando a escola de longe, principalmente durante a madrugada. Há relatos de que a porta da Sala 4 aparece às vezes aberta, mesmo com o prédio fechado, como um convite silencioso. Os símbolos nas paredes continuavam a se multiplicar, e o nome da professora passou a ser pronunciado em sussurros na cidade. A Sala 4 se tornou um mito vivo, um enigma que ninguém conseguia resolver. Uma certeza pairava no ar. Enquanto a sala estivesse lá, a história das professoras jamais teria fim, e quem cruzasse seu caminho estaria marcado para sempre. Depois do desaparecimento de Laura, a escola permaneceu fechada por meses. Mas o prédio ainda despertava curiosidade e medo na cidade. Havia quem afirmasse ouvir vozes e passos vindos de dentro, principalmente à noite. Foi nesse clima que Clara, uma professora novata, recebeu uma proposta misteriosa: lecionar temporariamente na escola. Clara era jovem e ambiciosa e viu ali uma oportunidade para seu currículo. Ao entrar pela primeira vez, sentiu um peso diferente, uma atmosfera sufocante. Logo percebeu que a Sala 4 era motivo de tensão até entre os funcionários. Mesmo assim,
decidiu enfrentar o desafio. No primeiro dia, sentiu calafrios ao passar pelo corredor onde ficava a sala. Algo parecia observá-la. Clara começou a ter sonhos estranhos desde a primeira noite trabalhando na escola. Sonhava com uma mulher de vestido negro que falava palavras sem sentido, sempre chamando pelo nome dela. Nas aulas, sentia como se alguém a observasse por cima do ombro. Os alunos começaram a relatar visões da figura sombria, dizendo que ela aparecia sorrindo no corredor próximo à sala 4. Curiosa, Clara começou a investigar a história da escola e descobriu relatos antigos de professoras que desapareceram misteriosamente. Decidida a descobrir a verdade, ela entrou na sala proibida em uma noite chuvosa, levando apenas uma lanterna. Ao abrir a porta, o cheiro forte de mofo e sangue entrou junto com ela. No centro da sala, encontrou novamente o livro negro, como se esperasse por ela. Ao tocar o livro, Clara foi invadida por imagens, professores presos em corredores infinitos, crianças chorando e a figura feminina em silêncio. Ela sentiu seu corpo ser puxado para dentro da sala e, quando percebeu, estava em um espaço escuro, onde sons de sussurros vinham de todas as direções. As paredes estavam cobertas com desenhos e nomes riscados em sangue seco. Clara viu centenas de rostos, professores e alunos, observando-a em silêncio. A figura feminina surgiu diante dela, abrindo o livro. Uma voz ecoou: ensinar a escolher quem ficará. Clara tentou fugir, mas a sala parecia expandir-se infinitamente, prendendo-a naquele labirinto. Ela ouviu seu nome repetidas vezes, como se fosse uma convocação inevitável. Quando Clara acordou, estava na sala dos professores, mas seu corpo estava marcado com símbolos iguais aos da sala 4. Algo havia mudado nela. Seu olhar estava mais frio e distante. Ela começou a escrever frases estranhas em seus cadernos, palavras que não entendia, mas que pareciam sair naturalmente. Algumas crianças começaram a dizer que Clara falava sozinha durante as aulas, repetindo as mesmas frases: a sala escolhe quem aprende. Pais preocupados começaram a observar mudanças no comportamento dos filhos. Clara, por sua vez, mostrava um interesse cada vez maior pela sala 4. Uma noite, enquanto caminhava pelo corredor, a porta se abriu lentamente diante dela. Um frio intenso a envolveu e a figura sombria apareceu chamando por seu nome. Clara entrou sem hesitar. Na manhã seguinte, Clara não estava mais na escola. Seus pertences estavam sobre sua mesa, mas ela havia desaparecido sem deixar vestígios. Alguns alunos disseram ter visto sua silhueta na sala 4, olhando para eles com olhos negros, segurando o livro. A cidade começou a se agitar novamente com rumores. A sala 4 estava ativa, escolhendo novas vítimas. Alguns pais afirmaram que seus filhos começaram a falar palavras estranhas durante o sono, frases como "eu vou aprender" e "ela está aqui". Um grupo de pais decidiu entrar na escola para investigar, mas ao chegarem no corredor, sentiram uma presença gelada e ouviram uma voz dizendo: a porta foi aberta novamente. Ao tentarem entrar na sala 4, ela havia desaparecido como se nunca existisse. O mistério se espalhou pela cidade. Alguns diziam que a sala 4 não estava mais presa dentro da escola, mas podia aparecer em qualquer lugar, desde que houvesse alguém disposto a aprender. Outros acreditavam que a sala era um portal, um lugar vivo, alimentado por almas aprisionadas. A escola jamais reabriu oficialmente, mas moradores afirmam que, à noite, luzes estranhas saem da janela próxima à sala 4, acompanhadas de sussurros e risos. As histórias das professoras se tornaram lendas, passadas de boca em boca. A cada relato, o medo crescia, porque uma certeza permanecia: a sala 4 não escolhia suas vítimas por acaso. Ela queria ensinar eternamente. E cada professora desaparecida não era um acidente, era uma lição para aqueles que ousassem cruzar seu caminho. O fechamento da escola não encerrou a história. Pelo contrário, espalhou o medo. Moradores próximos afirmavam ouvir passos, risos e sussurros vindos do prédio abandonado. A sala 4,
selada com correntes enferrujadas, parecia guardar um segredo ainda mais sombrio. Foi então que surgiu Sofia, uma jornalista investigativa determinada a revelar a verdade sobre o mistério. Movida por relatos de desaparecimentos e boatos sobre a sala, ela decidiu entrar na escola à noite. Equipando-se com câmera e gravador, atravessou os corredores silenciosos. Ao chegar à sala 4, notou que as correntes estavam quebradas, como se tivessem sido removidas por algo invisível. Um frio gélido invadiu o ambiente. Dentro, o mesmo livro negro estava aberto sobre uma mesa antiga. Sofia sentiu um chamado vindo das páginas. Ao tocar o livro, Sofia foi imediatamente envolvida por visões intensas, professores desaparecendo, crianças chorando, corredores que não tinham fim. Ela ouviu uma voz suave e penetrante. A porta se abre para aqueles que querem aprender. As paredes da sala começaram a se contorcer, revelando símbolos antigos que pareciam pulsar. Sofia tentou fugir, mas foi puxada para dentro do livro, sendo transportada para um corredor interminável cheio de portas. Cada porta parecia guardar a memória de uma professora desaparecida. Ao abrir uma delas, viu imagens da própria sala, mas com figuras desconhecidas sendo arrastadas para dentro. Ela percebeu que estava dentro de uma prisão invisível, onde a sala 4 era o núcleo de um ciclo eterno de aprendizagem e aprisionamento. Enquanto caminhava, Sofia encontrou rostos familiares, professores e alunos que haviam desaparecido. Todos a olhavam em silêncio, com expressão de dor e medo. Entre eles, reconheceu Carla, Isabela, Helena e Clara. Eles não conseguiam falar, mas transmitiam mensagens através de gestos, um pedido silencioso de ajuda. A figura feminina de vestido negro apareceu ao fundo, segurando o livro negro aberto. Sua voz ecoava em todos os cantos. Ela quer ensinar e vocês devem aprender. Sofia entendeu então que aquela sala não era um espaço físico comum, era uma entidade viva, um portal que se alimentava de almas, usando o ato de ensinar como armadilha. Ela sabia que precisava sair dali, mas cada passo parecia levá-la mais fundo naquele labirinto. Com o gravador ainda em mãos, Sofia começou a registrar tudo. As vozes aumentavam, repetindo: ensinar é aprender, ensinar é morrer. Ao passar por uma porta parcialmente aberta, ela entrou em uma sala onde viu o próprio reflexo, mas não era ela. Era uma versão sombria, com olhos negros e um sorriso macabro. A figura feminina estava ao seu lado, oferecendo o livro negro. Sofia sentiu sua consciência sendo puxada para dentro dele. Ela lutou contra a força invisível, gritando para se libertar. Ao abrir os olhos, estava novamente na entrada da sala 4, com o livro fechado aos seus pés. Um silêncio absoluto reinava, mas quando olhou para sua câmera, viu algo que gelou sua espinha. Imagens gravadas por outros desaparecidos, todas mostrando ela entrando para aquela sala, repetindo o mesmo destino. Sofia deixou a escola naquela noite, mas não conseguiu escapar. Os sussurros a perseguiam onde quer que fosse. À noite, via a figura sombria nos cantos de seu quarto, chamando seu nome. Sua mente começou a se fragmentar, pois entendia que a sala 4 não era apenas uma sala, era um ciclo que se prolongava. Ela decidiu expor tudo, publicando um vídeo com suas gravações. O vídeo viralizou, atraindo milhares de curiosos para o prédio abandonado. Alguns tentaram entrar, outros simplesmente passavam longe. Mas todos sabiam, a sala ainda existia e sua história continuaria. Porque o portal não estava preso ao tempo ou ao espaço, ele podia surgir onde houvesse alguém disposto a aprender. Meses depois, o prédio estava completamente abandonado, mas relatos continuavam a surgir. Alguns moradores juravam ouvir professores chamando seus nomes, enquanto outros diziam ouvir risos e choros vindos da sala 4, mesmo com correntes selando sua porta. Sofia desapareceu misteriosamente após seu último vídeo, mas seu material continuou circulando pela internet como prova de que a sala existia. A cidade passou a tratar o caso como uma lenda, mas aqueles que se aventuravam por ali sabiam a verdade. A sala 4 não escolhia suas vítimas por acaso. Ela ensinava, aprisionava e repetia seu ciclo eternamente. E em meio ao silêncio,
Um sussurro ecoava sempre. A porta está aberta. Você quer aprender? Após o encerramento oficial da escola, o prédio abandonado continuava sendo alvo de histórias e boatos. Entre os moradores, crescia o medo de que a Sala 4 não tivesse sido realmente trancada. A cidade ficou marcada pelos desaparecimentos misteriosos e a palavra professoras tornou-se um sussurro carregado de pavor. Foi nesse clima que surgiu Mariana, uma pesquisadora de fenômenos sobrenaturais, movida pela curiosidade e pelo desejo de documentar a verdade. Ela ouviu relatos sobre a Sala 4 e decidiu que precisava entrar para investigar. Equipando-se com lanternas, câmeras e gravadores, Mariana entrou na escola em uma noite sem luar. Ao atravessar o portão enferrujado, percebeu que algo no ar estava diferente. Um silêncio denso e quase palpável a envolvia. Caminhando pelos corredores, chegou ao corredor da Sala 4, onde um frio cortante parecia vir do nada. A porta estava entreaberta, como se a estivesse chamando. Mariana empurrou a porta com cautela e encontrou a sala igual às descrições anteriores, paredes cobertas por símbolos indecifráveis, um cheiro forte de mofo e sangue, e o livro negro no centro da mesa. Ao se aproximar, o livro começou a pulsar embaixo de suas mãos. Uma voz suave e distante ecoou pela sala. A escolha foi feita. Mariana abriu o livro e foi instantaneamente invadida por imagens e sons. Professores desaparecendo, crianças em silêncio, corredores que se estendiam até o infinito. Sentiu uma força invisível puxando o ar para dentro da sala. Desesperada, tentou recuar, mas a porta fechou sozinha. O corredor se transformou, revelando portas que levavam a outros corredores iguais, criando um labirinto sem fim. Mariana percebeu que não estava apenas diante de uma sala amaldiçoada, estava dentro de uma prisão viva. Ao caminhar pelo labirinto, Mariana começou a ouvir vozes, professores que já haviam desaparecido, repetindo nomes e frases, tentando alertá-la. Entre eles, reconheceu a voz de Clara e de Helena, chamando por ajuda. No fundo do corredor, surgiu a figura feminina de vestido negro, segurando o livro negro aberto. Sua presença era sufocante e ao mesmo tempo sedutora. Ela falou: ensinar é aprender, ensinar é decidir quem permanece. Mariana tentou fugir, mas cada porta aberta levava-a de volta ao mesmo corredor. Ela percebeu que estava presa em um ciclo, parte de um ritual ancestral mantido por aquela entidade. As paredes começaram a tremer e a figura se aproximou lentamente, sussurrando: você quer aprender? Mariana sentiu seu corpo ser tomado por uma energia estranha e começou a escrever palavras em seu bloco, sem entender como. Quando Mariana abriu os olhos, estava novamente na entrada da Sala 4, mas tudo estava mais silencioso e sombrio. Havia um frio que atravessava sua pele. O livro negro permanecia sobre a mesa, mas agora aberto em uma página que ela não reconhecia, com símbolos pulsando em vermelho. A voz voltou, mais próxima: você já pertence a nós. Ela sentiu algo invadir sua mente, imagens de todas as professoras desaparecidas se misturando à sua consciência. Ao tentar sair, percebeu que o corredor havia desaparecido. Ela estava presa naquela sala, que se transformará em um espaço sem limites. Um eco distante dizia seu nome repetidamente. Mariana tentou gritar, mas sua voz se perdeu no silêncio. Então, a figura feminina surgiu diante dela, oferecendo o livro. Mariana estendeu a mão, hesitando. Na manhã seguinte, o prédio continuava trancado, mas moradores relatavam sons e luzes vindos de dentro. Alguns afirmavam ter visto uma figura feminina na janela da Sala 4, segurando um livro negro, com olhos vazios. Mariana jamais foi encontrada. Seu equipamento de gravação foi deixado na entrada do prédio, com horas e horas de imagens registrando sua entrada, seu contato com o livro e seu desaparecimento. As gravações mostravam também a figura sombria chamando seu nome, repetindo: a porta está aberta, aprenda comigo. O caso ganhou repercussão e novos curiosos começaram a se aproximar do prédio, atraídos pelo mistério. Alguns nunca mais voltaram,
A Sala 4 voltará a funcionar como uma armadilha silenciosa. Um mito se espalhou. A Sala 4 não era mais apenas um espaço físico, mas uma presença viva que buscava novas professoras e novas almas para alimentar seu ciclo. A cidade passou a evitar a escola, mas a história se espalhou pela internet, atraindo curiosos e investigadores. Muitos afirmavam ter ouvido sussurros e visto sombras movendo-se dentro do prédio à noite. Alguns moradores juravam que podiam ouvir o nome Mariana sendo chamado de dentro da Sala 4. A verdade se tornará clara. Enquanto existisse a sala, o ciclo das professoras jamais teria fim. E, em algum lugar, escondida nas sombras, a figura feminina aguardava silenciosa, murmurando: "A porta está aberta, você quer aprender." O prédio da antiga escola estava fechado havia meses, mas a cidade nunca esqueceu a lenda da Sala 4. Os moradores ainda cochichavam sobre ela, sobre as professoras desaparecidas e a figura feminina que surgia à noite. Foi nesse clima de medo que surgiu Rafael, um jovem estudante de história que decidiu investigar para seu trabalho acadêmico. Ele acreditava que tudo não passava de uma lenda urbana. Munido de câmera e equipamento de gravação, entrou na escola numa noite chuvosa. O silêncio dentro do prédio era sufocante e o corredor da Sala 4 parecia emanar um frio anormal. Quando Rafael chegou à porta, percebeu que ela estava ligeiramente aberta. Um sussurro suave e distante chamou seu nome. Ele empurrou a porta e a sala estava exatamente como nas histórias. Símbolos antigos, cheiro de mofo e sangue, e o livro negro no centro. Ao se aproximar do livro, Rafael sentiu um peso estranho. Era como se algo dentro dele o chamasse. Ele abriu o livro e começou a ler palavras que pareciam mudar enquanto ele olhava. O ar ficou gelado e vozes começaram a ecoar pelo corredor. Um murmúrio feminino repetia: "A porta está aberta, você quer aprender." Rafael tentou fechar o livro, mas suas mãos foram imobilizadas por uma força invisível. Ele foi puxado para dentro da sala, que se transformou em um corredor infinito. Portas se abriram ao seu redor, cada uma mostrando cenas de professoras desaparecidas, crianças chorando e sombras movendo-se rapidamente. Rafael percebeu que estava preso, e que a Sala 4 não era apenas física, ela existia em outra dimensão, onde o tempo não tinha fim. No corredor, Rafael começou a ouvir vozes familiares chamando por ajuda. Entre elas, reconheceu a de Carla, Isabela, Helena, Clara e Mariana. Eles estavam presos, cada um em suas próprias portas, olhando para ele como se implorassem por libertação. Ao fundo, a figura feminina apareceu, segurando o livro negro aberto. Sua presença era sufocante e sua voz penetrante. Ensinar é aprisionar, e você está pronto para aprender. Rafael tentou correr, mas cada passo levava-o de volta ao mesmo lugar. Ele sentiu seu corpo mudar, como se estivesse se tornando parte daquele espaço. Uma luz fria começou a envolver seu corpo. Ele ouviu palavras ecoando em sua mente: "Você pertence à sala, você é a próxima professora." Rafael acordou na entrada da Sala 4, mas tudo estava diferente. O corredor parecia mais longo, mais escuro, como se fosse vivo. A porta estava aberta, convidando-o a entrar novamente. Ele tentou resistir, mas uma força invisível o puxou para dentro. Dentro da sala, encontrou novamente o livro negro, aberto em uma página que pulsava em vermelho. Ele leu palavras que não entendia, mas que provocaram uma dor intensa em sua mente. A figura feminina apareceu ao seu lado, oferecendo-lhe o livro. Rafael estendeu a mão, hesitando, enquanto a sala parecia respirar em volta dele. Um eco profundo disse: "A porta está aberta, é hora de aprender." Ele tocou o livro. Em um instante, desapareceu. Na manhã seguinte, a cidade acordou com rumores. Rafael havia desaparecido. O prédio continuava trancado, mas moradores afirmavam ouvir sua voz vindo de dentro, repetindo seu nome e a frase: "Eu aprendi, agora é a sua vez." O caso ganhou notoriedade e curiosos começaram a se aproximar do local.
Alguns afirmavam que a sala 4 já não estava mais restrita ao prédio. Ela podia surgir em qualquer lugar onde alguém estivesse disposto a aprender. As histórias sobre desaparecimentos, risos e sussurros cresciam. As professoras desaparecidas, agora parte de uma lenda viva, pareciam ter deixado mensagens ocultas para avisar os próximos. Mas ninguém sabia ao certo qual seria o próximo passo da sala. A lenda das professoras se tornou um fenômeno. Vídeos, relatos e testemunhos circulavam pela internet e curiosos de várias cidades tentavam visitar o prédio, apesar dos avisos. Alguns voltavam aterrorizados, outros jamais retornavam. Moradores próximos ainda relatavam luzes e sons vindos da sala 4 durante a noite. Alguns diziam que, ao olhar para ela, podiam ouvir um sussurro suave. A porta está aberta. Você quer aprender. A verdade se tornará impossível de ignorar. A sala 4 era viva e sua história nunca terminaria. Ela continuaria a escolher professores e almas curiosas para ensinar, aprisionando-as para sempre em seu ciclo eterno. Porque, dentro daquela sala, o ensino não tinha fim e a porta continuava a chamar. Após anos de silêncio, a lenda da sala 4 continuava viva. Moradores próximos ao prédio abandonado relatavam ouvir vozes, passos e risos ao anoitecer. Era como se a escola estivesse viva, respirando com medo e curiosidade ao mesmo tempo. A história havia se espalhado pela internet, atraindo curiosos e investigadores de todo o país. Foi nesse cenário que Ana Clara, uma estudante de psicologia especializada em fenômenos paranormais, decidiu investigar. Ela acreditava que a sala 4 possuía uma consciência própria e queria documentar tudo. Em uma noite sem lua, Ana Clara entrou no prédio. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som dos seus próprios passos. Ao chegar ao corredor da sala 4, ela sentiu um frio intenso, como se algo invisível a observasse. A porta estava entreaberta, emanando uma luz fraca e pulsante. Ao empurrar a porta, Ana Clara encontrou a sala exatamente como nas histórias, paredes cobertas por símbolos indecifráveis, cheiro de mofo e sangue seco, e o livro negro repousando sobre uma mesa. Ao tocar o livro, ela foi tomada por uma visão. Professores e alunos desaparecidos presos em um corredor infinito, portas se abrindo para cenas macabras. Uma voz feminina ecoou pelo ar. A porta está aberta. Você quer aprender. Ana Clara tentou recuar, mas foi puxada para dentro do livro, sentindo seu corpo ser arrastado por uma força invisível. O corredor ao seu redor parecia vivo, pulsando e mudando. Ela percebeu que estava diante de algo que ia além da compreensão. A sala 4 era um portal dimensional, uma prisão viva alimentada por almas. Caminhando pelo corredor, Ana Clara começou a ouvir vozes familiares. Isabela, Helena, Clara, Mariana, Rafael, todas pedindo ajuda. Ao fundo, a figura feminina apareceu, segurando o livro negro. Sua presença era opressiva, seu olhar vazio e hipnótico. Ela falou: ensinar é aprisionar, aprender é desaparecer. As portas ao redor começaram a se abrir, revelando cenas de sofrimento e vozes ecoando. Ana Clara percebeu que estava presa em um ciclo eterno. Quanto mais tentava fugir, mais o corredor se fechava ao seu redor. Sua mente começou a fragmentar-se com vozes que repetiam seu nome. A figura feminina aproximou-se, estendendo o livro negro. Ana Clara sentiu uma força irresistível puxá-la para dentro. Antes de ser levada, ela registrou tudo em sua câmera, como um último testemunho. Quando Ana Clara abriu os olhos, estava de volta ao corredor da escola, mas tudo parecia diferente. As paredes pulsavam e o ar era pesado. O livro negro estava sobre sua mesa, aberto em uma página desconhecida. Ao redor dela, símbolos brilhavam em vermelho. A figura feminina apareceu silenciosa, chamando seu nome. Ela tentou fugir, mas a porta da sala 4 se abriu lentamente diante dela. Um frio gélido envolveu seu corpo e uma voz ecoou: a aprendizagem nunca termina.
Ana Clara entrou na sala sem resistência. A porta fechou-se atrás dela, deixando apenas silêncio absoluto. Seu desaparecimento foi o mais comentado entre todos os casos anteriores. A notícia do desaparecimento de Ana Clara espalhou-se rapidamente. O prédio voltou a atrair curiosos, investigadores e até pessoas desesperadas para encontrar respostas. Alguns afirmavam ouvir sussurros chamando seus nomes quando passavam perto do local. Outros relatavam visões de figuras sombrias dentro da sala 4. Vídeos e gravações feitos por curiosos começaram a circular, mostrando luzes estranhas, vozes distorcidas e sombras que se moviam sozinhas. O caso se tornou uma lenda viva. A cidade passou a tratar o prédio como proibido, mas isso apenas aumentava a curiosidade. As professoras desaparecidas, agora parte de um ciclo eterno, pareciam deixar avisos silenciosos para aqueles que ousavam investigar. A sala 4 tornou-se mais do que uma sala proibida. Tornou-se uma presença viva, um enigma eterno. Quem passava por ela sentia um frio cortante e ouvia vozes chamando seu nome. Muitos tentaram entrar, mas poucos voltaram. Alguns diziam que, ao cruzar a porta, ouviam a voz suave e macabra da figura feminina. A porta está aberta. Você quer aprender? A verdade se espalhou. A sala 4 escolhia suas vítimas, aprisionando-as para ensinar eternamente. E em meio ao silêncio do prédio abandonado, um sussurro se repetia como uma promessa e uma ameaça. A porta continua aberta e alguém sempre será chamado. A lenda estava viva e a história das professoras jamais teria fim. O prédio da escola, marcado por décadas de mistérios e desaparecimentos, tornou-se uma lenda viva. A sala 4, selada e esquecida, era lembrada com medo e fascínio. Mas algo havia mudado. Relatos diziam que a sala agora se manifestava em lugares diferentes, em casas, escolas e até ruas. A cidade estava em alerta, e curiosos de longe vinham para investigar. Foi nesse cenário que surgiu Eduardo, um investigador paranormal renomado, decidido a acabar com o ciclo da sala 4. Equipado com câmeras, sensores e gravadores, ele entrou na escola em uma noite tempestuosa. O corredor estava silencioso, mas o ar carregava uma tensão sufocante. Ao chegar à sala 4, encontrou a porta aberta, emitindo uma luz tênue e pulsante, como se fosse viva. Um sussurro ecoou: Eduardo, venha aprender. Ao entrar, Eduardo sentiu um peso estranho em seu corpo. O cheiro de mofo e sangue o envolvia, e o livro negro estava ali, aberto, com páginas pulsando em um vermelho profundo. Ele tocou o livro e foi imediatamente transportado para um corredor infinito. Portas se abriram ao redor, mostrando cenas de professores e alunos desaparecidos sofrendo em silêncio. Uma voz feminina ecoou: ensinar é eterno, ensinar é possuir. Eduardo viu rostos conhecidos entre as sombras: Isabela, Helena, Clara, Mariana, Rafael e Ana Clara. Eles imploravam por ajuda, mas não conseguiam falar. A figura feminina surgiu, segurando o livro negro, olhando fixamente para ele. Ela disse: você veio aprender, agora ficará. Eduardo tentou fugir, mas as portas se fechavam atrás dele. Ele sabia que estava preso, parte de um ciclo imortal. Enquanto caminhava, Eduardo começou a registrar tudo em sua câmera. As vozes tornaram-se mais claras. Cada desaparecido contava um fragmento de sua história. Eduardo percebeu que a sala 4 não era apenas um lugar, mas um ritual, uma entidade viva alimentada por almas. Ele tentou ler o livro, mas as palavras se transformavam em símbolos vivos, atravessando sua mente. Uma sensação de opressão cresceu. A figura feminina aproximou-se lentamente, estendendo o livro negro para ele. Ela falou com voz suave e ao mesmo tempo ameaçadora: o ciclo deve continuar. Você será a próxima professora. Eduardo lutou contra a força que o puxava, mas percebeu que estava sendo transformado, sua consciência sendo absorvida pela sala. Eduardo acordou diante da sala 4, mas tudo parecia diferente. O ar estava mais pesado, os corredores mais longos e escuros.
Ele viu símbolos brilhando nas paredes e ouviu vozes chamando seu nome. A figura feminina apareceu novamente, agora mais próxima, oferecendo-lhe o livro. Ele sentiu seu corpo tremendo e sua mente dividida entre a vontade de fugir e a curiosidade de aprender. Um eco profundo disse: "A porta está aberta. Você quer aprender?" Eduardo estendeu a mão e tocou o livro negro. Um frio profundo o atravessou e sua visão se encheu de imagens. Todas as professoras desaparecidas, presas, olhando para ele com súplica e medo. Então, ele desapareceu. Na manhã seguinte, o prédio estava fechado como sempre, mas relatos começaram a surgir, vozes chamando nomes, luzes pulsando passos vindos da sala 4. Eduardo havia desaparecido sem deixar vestígios. As gravações encontradas no seu equipamento mostravam imagens perturbadoras. A porta da sala 4 abrindo sozinha, figuras sombrias surgindo e sussurros dizendo: "A porta está aberta, aprenda." O caso se tornou um fenômeno nacional, com investigadores, curiosos e céticos tentando desvendar o mistério. Mas ninguém conseguiu explicar o que realmente acontecia. A sala 4 continuava viva, chamando novas vítimas. A lenda das professoras havia chegado ao seu clímax, mas ainda restava uma pergunta: quem seria o próximo a cruzar aquela porta? Com o desaparecimento de Eduardo, a história ganhou uma nova dimensão. A sala 4 não era um espaço físico comum, era uma presença consciente, viva, que escolhia suas vítimas e as aprisionava em um ciclo sem fim. Moradores afirmavam que, mesmo com o prédio fechado, podiam ouvir risos, passos e vozes vindas da sala. Vídeos e relatos continuavam a surgir pela internet, transformando a lenda em um fenômeno global. A cada relato, o medo crescia, e uma certeza permanecia: enquanto a sala existisse, o ciclo não teria fim. Ela continuaria a escolher, a ensinar e a aprisionar. E em meio ao silêncio do prédio abandonado, um eco se repetia: "A porta está aberta. Você quer aprender?" A história das professoras chegava ao seu final, mas a sala continuava viva, esperando sua próxima vítima. O prédio abandonado da antiga escola já não era apenas um lugar esquecido, tornará-se um mito vivo. A sala 4, agora lendária, continuava atraindo curiosos, investigadores e corajosos dispostos a desafiar o desconhecido. Entre eles estava Luísa, uma documentarista obcecada pelo caso, que decidiu registrar toda a história das professoras desaparecidas. Sua meta: provar que havia algo além de uma simples lenda. Equipou-se com câmeras, gravadores e sensores e entrou na escola em uma noite sem estrelas. O silêncio era sufocante, interrompido apenas pelo som de seus passos. Ao chegar ao corredor da sala 4, Luísa sentiu um arrepio. A porta estava entreaberta, emitindo uma luz pulsante como um convite silencioso. Um murmúrio distante chamou seu nome. Ao entrar, Luísa encontrou a sala exatamente como descreviam os relatos: cheiro forte de mofo e sangue seco, símbolos antigos cobrindo as paredes, e o livro negro repousando sobre uma mesa central. Ao tocá-lo, foi imediatamente invadida por visões, corredores infinitos, portas abertas mostrando cenas macabras, vozes chamando por ajuda. Um sussurro suave ecoou: "A porta está aberta, venha aprender." Luísa tentou recuar, mas foi puxada para dentro da sala por uma força invisível. As paredes ao redor se contorciam e o ar se tornou pesado. Ela percebeu que estava presa em um labirinto sem fim, onde a sala 4 não era apenas o local, mas uma entidade viva que aprisionava as almas em seu ciclo. Caminhando pelo corredor interminável, Luísa começou a ouvir vozes conhecidas, professores e alunos desaparecidos pedindo ajuda. Entre eles, reconheceu nomes como Clara, Mariana, Rafael e Ana Clara. As vozes se tornavam mais intensas e desesperadas, tentando alertá-la. Ao fundo, surgiu a figura feminina, com um vestido negro, segurando o livro negro aberto. Sua presença era fria, sufocante, e sua voz penetrante: ensinar é aprisionar, ensinar é escolher quem permanece. As portas ao redor começaram a se abrir,
revelando cenas de sofrimento e dor. Luísa percebeu que estava diante de um ciclo ancestral que sua própria curiosidade a havia colocado como parte dele. A cada passo, o corredor parecia se fechar mais. Luísa tentou registrar tudo em sua câmera, mas as imagens ficavam distorcidas, mostrando símbolos pulsantes e sombras que se moviam sozinhas. A figura feminina aproximou-se dela, oferecendo o livro negro. Um arrepio percorreu seu corpo. Ela sentiu sua mente sendo invadida por imagens e palavras desconhecidas. Um sussurro profundo ecoou. Você deseja aprender? Então pertença à sala. Luísa tentou resistir, mas a força que a puxava crescia. Antes de sucumbir, ela gritou, e sua voz ecoou pelos corredores vazios. Quando abriu os olhos novamente, estava diante da porta da sala 4, com o coração acelerado, mas marcada com símbolos em sua pele. A sala respirava ao seu redor, como se esperasse seu retorno. Na manhã seguinte, Luísa desapareceu. Seu equipamento foi encontrado no corredor da sala 4, com imagens perturbadoras, a porta se abrindo sozinha, sombras movendo-se, e sua voz chamando. A porta está aberta, venha aprender. A notícia se espalhou rapidamente, reacendendo o mistério em torno da sala. Muitos curiosos começaram a se aproximar, alguns para investigar, outros apenas por puro medo e fascínio. As histórias sobre a Sala 4 se tornaram ainda mais intensas, com relatos de vozes, risos e figuras sombrias surgindo em noites silenciosas. A lenda crescia. O prédio continuava a atrair almas curiosas. A Sala 4 consolidou-se como algo além da compreensão humana, uma entidade viva, um portal que escolhia suas vítimas. Moradores afirmavam ouvir vozes chamando seus nomes e ver luzes pulsantes à noite. A história das professoras desaparecidas continuava a crescer, tornando-se um fenômeno inexplicável. E, assim como todas as professoras antes dela, Luísa tornou-se parte do ciclo eterno da sala. A cada novo desaparecimento, o mito crescia, uma certeza permanecia. Enquanto a sala existisse, haveria sempre alguém para ensinar e alguém para aprisionar. No silêncio profundo do prédio abandonado, um eco se repetia, como um aviso. A porta está aberta, você quer aprender.